E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, de novo, né, como eu havia dito na aula passada, vamos continuar aqui no nosso caderno, tá? Continuando um pouquinho da teoria, eu vou falar de massa específica ou densidade equivalente e depois a gente vai fazer exercícios aplicando toda essa teoria que vocês viram da aula passada e um pouquinho da aula de hoje, ok? Pessoal, essa aula é bem interessante, tá? Estejam com a mente aberta, né? E hoje se vocês vão observar que durante os exercícios, né, quem não estudou desde lá da frente da perfuração, né, que eu falei de como é feita a perfuração, quem não está com isso em mente, fica um pouco difícil de entender aqui, tá bom? E também da parte de kick e blowout, né? Especificamente na parte de kick, quando eu falo do método do sondador e método do engenheiro, tá? Só lembrando algumas teorias de lá, né, com relações às pressões, por exemplo, na superfície, né, no tubo bengala e as pressões no choke, na linha de choke, tá? Então vamos lá, dar andamento aqui. É, então a última coisa que vocês viram foram a definição de gradiente de pressão, né? Como vocês podem ver aqui, estou continuando naquele mesmo caderno para manter aqui tudo junto, ficar um arquivo só. Ok? Então vamos lá comigo, pessoal. É, Próximo item aqui nosso é a massa específica. Nossa, ficou uma posição ruim aqui a minha mesa digitalizadora. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Pronto. É complicado. Vamos lá. Massa específica ou densidade equivalente. Né? Massa específica ou densidade equivalente que eu vou chamar de ρ, tá? De massa específica. Então a massa específica equivalente ela é dada pela pressão, que é a pressão em determinado ponto, é, dividido por 0,17 vezes D. Né, pessoal? Essa equação aqui é a equação da pressão hidrostática, né? Pressão hidrostática é igual a ρ, né? 0,17 vezes ρ vezes D, né? Que é essa equação. Só que aqui a gente está falando de massa específica ou densidade equivalente, tá? Por quê? Porque essa pressão está relacionada com essa pressão aqui. Opa! Era para eu ter feito em azul, né, pessoal? Para manter o padrão, mas vai ficar assim mesmo, vai ficar em preto. Então, é, essa pressão aqui normalmente é a pressão de poros, tá? Aquela pressão lá no fundo do poço. Então é a pressão em um determinado ponto D. Ponto D. Essa aqui é a profundidade, né? Vocês já sabem. E essa daqui é a massa específica. Massa específica equivalente. E é dado por libra por gal. E a pressão é dada em PSI, né? Não coloquei aqui. PSI. Ok? Vamos fazer um exemplo então do que seria essa massa específica ou densidade equivalente, tá? Então vamos lá. Exemplo. Vamos aplicar ela aqui. Em um poço de 2.500 metros de profundidade e fluido de perfuração
de 9,3 libras por gal, tá? Registrou-se na superfície durante o seu fechamento uma pressão no tubo bengala de 300 psi, tá? Determine a massa específica equivalente no fundo do poço. Pessoal, então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Olha só, ele fala que em um poço que tem 2.500 metros de profundidade e um fluido de perfuração com uma massa específica de 9,3 libras por gal, né? Quando ele fechou esse poço, quando eles fecharam esse poço, né? Ou seja, o fluido de perfuração parou de circular, né? Fechou todas as válvulas, fechou o poço. Registrou lá na superfície, né? Lá no tubo bengala, que é por onde injeta o fluido de perfuração para dentro da coluna de perfuração, então essas coisas que eu falei para vocês que vocês vão ter que lembrar, né? Uma pressão de 300 psi, tá? Na qual não era para ter uma pressão assim lá, né? Nesse tubo bengala. Então ele pede para determinar qual a massa específica equivalente lá no fundo do poço, tá? Ou seja, porque como ele detectou uma pressão lá no tubo bengala de 300 psi, talvez essa massa específica lá no fundo do poço do fluido de perfuração de 9,3 libras por gal já não é mais essa massa específica, por isso que é chamado de massa específica equivalente, né? Aconteceu alguma coisa lá, pode ter tomado um kick, né? A gente não sabe, mas eles observaram essa pressão maior lá no tubo bengala, então ele pede para calcular essa massa específica equivalente devido a essa pressão a mais que apareceu lá na superfície, tá? Então, para a gente calcular aqui a massa específica equivalente, é a equação que está ali em cima, né? Massa específica equivalente vai ser igual a pressão sobre 0,17 D, né? Profundidade, ok? Mas o que eu preciso calcular, pessoal? Qual que está a dificuldade aqui? Está a dificuldade em ver que pressão que é essa que eu vou utilizar nessa equação para determinar a massa específica equivalente, ok? Se eu calcular aqui a pressão hidrostática no fundo do poço, usando o fluido de perfuração, usando essa profundidade aqui, sem considerar esses 300 psi, o que vai acontecer? Eu vou ter, de novo, a massa específica, eu vou acabar chegando em 9,3, entendeu? Né? Que é a massa específica do fluido de perfuração. Mas eu quero saber a massa específica equivalente devido a essa pressão que foi observada lá na superfície, tá? Então essa pressão eu vou chamar de pressão de poros, que é a pressão lá no fundo do poço, tá? Então como que eu acho ela, né? Então eu vou ter a pressão lá no fundo do poço, que eu vou chamar de pressão de poros, vai ser igual a pressão na superfície, que é essa que foi observada lá no tubo bengala, mais a pressão hidrostática devido a toda a coluna de fluido de perfuração que eu tenho, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando? Eu tenho meu poço, vou fazer aqui rapidamente. Eu tenho meu poço está todo preenchido com fluido de perfuração, tá? Então, ele está falando aqui que eu tenho uma pressão na superfície igual a 300 psi. E aqui a minha pressão hidrostática, que é a pressão lá no fundo do poço, né? Onde vai estar a pressão de poros. Então, o que eu tenho?
A pressão aqui no fundo, a pressão de poros aqui, vai ser o quê? A pressão na superfície mais essa pressão devido a toda essa coluna de fluido de perfuração aqui, que eu estou chamando de pH, que é a pressão hidrostática. Entenderam? Então você tem essa pressão na superfície mais a pressão devido a essa coluna, porque eu quero achar essa pressão aqui no fundo do poço, né? Aqui é uma pressão de poros aqui, tá? Então, como que eu acho isso aqui? Pressão de poros vai ser a pressão na superfície, a gente já sabe, né? Vou continuar aqui. E a pressão hidrostática, quem que é? A gente aprendeu ali na equação, né? 0,17 vezes a massa específica. Que massa específica é essa? É a massa específica do fluido de perfuração devido a essa coluna aqui, né? De fluido de perfuração até o fundo do poço. Então é o ρ mud. Eu vou chamar de massa específica da lama, né? De mud. Mud, sei lá. Acho que é mud, né? Vezes a profundidade, né? De que eu estou pegando. Como eu estou lá no fundo do poço, vai ser a profundidade inteira do meu poço. Então isso daqui vai ser igual então, a 300 psi mais 0,17 vezes a massa específica do fluido de perfuração, ele deu ali que é de 9,3, né? Isso, 9,3 libras por gal, né? Vezes a profundidade que ele falou que é de 2.500 metros esse poço, tá? Então, fazendo essas contas aí, eu vou ter que a pressão de poros aqui, no caso, essa pressão vai ser de 4.253 psi, tá? Então, qual que vai ser a minha massa específica equivalente? Vamos substituir aqui na equação 4.253 psi dividido por 0,17 vezes a profundidade de 2.500 metros, tá? Então, eu vou ter que a massa específica equivalente vai ser de 10 libras por gal, tá? Pessoal, então olha aí, né? A massa específica real do fluido de perfuração lá no fundo do poço, né, é de 9,3 libras. Desculpa, a massa específica do fluido de perfuração que é colocado aqui no poço é de 9,3 libras por gal. Só que olha, devido a essa pressão aqui na superfície, é como se o meu fluido tivesse com uma massa específica de 10 libras por gal lá no fundo do poço. Entenderam o que é essa massa específica equivalente? É como se o fluido de perfuração não tivesse mais 9,3 libras por gal, e sim 10 libras por gal lá no fundo do poço. Entendeu? Só que a massa específica do fluido de perfuração é 9,3. Mas devido a essa pressão aqui a mais, eu vou ter é como se o fluido de perfuração lá no fundo do poço tivesse uma massa específica de 10 libras por gal. Por isso que é chamado de massa específica equivalente, ok? Espero que tenham entendido, tá, pessoal? Não sei explicar de outra forma, tá? Melhor do que essa. Ok? Bom, outra definiçãozinha aqui bem rapidinho, que é essa pressão da formação, né? Ou pressão de poros. Opa. Formação, tá? Formação é a rocha, tá, pessoal? É o reservatório lá onde está o petróleo, ok? Aí, então vamos lá. Pressão da formação que eu vou chamar de, então, pressão de poros. Só a definiçãozinha dela aqui, então, é a pressão dos fluidos contidos nos poros de uma determinada formação, tá bom? Então é onde está o reservatório, lá é a pressão do fluido do reservatório, né? É a pressão dos fluidos contidos nos poros de uma determinada formação do reservatório onde está o petróleo, tá? Esse fluido que eu estou falando são os fluidos ali que a gente tem interesse comercial, né? Pode ser óleo, gás, etc. Óleo e gás, né? Só etc não, né? Mas
Lembrando que na produção às vezes vem água, vem um monte de coisa, né? Sedimentos, tá? Então vamos lá. Agora, pessoal, vamos fazer então o primeiro exercício aqui, considerando pressões no sistema sonda-poço, tá? Antes de começar esse exercício aqui, eu vou escrever as dicas aqui para vocês fazerem exercício. Eu meio que falei delas lá na aula do método sondador e método do engenheiro, né? Quando eu falei que a gente usa o conceito de tubo em U, né? Manômetro em tubo em U, na qual um lado do tubo é o espaço, é a coluna, né, de perfuração, o interior da coluna de perfuração, e o outro lado do tubo em U é o espaço anular, né, do meu poço com a coluna de perfuração ou com o revestimento, enfim, né. Então vamos lá. Para resolver esse tipo de exercício, a gente utiliza-se o conceito de tubo em U, tá? Como eu disse. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Tá tudo certo. O conceito de tubo em U, tá? Então, o interior da coluna de perfuração representa um ramo do tubo, enquanto que o espaço anular representa o outro. Representa o outro, tá? Isso aqui depois eu vou explicar na figura, tá? Mas em condições estáticas, né? Quando o fluido está estático lá dentro do poço, estáticas, a pressão a montante dos jatos da broca, ou seja, que é o interior da coluna, né? A pressão no interior da coluna, é igual a pressão a jusante, que daí é o espaço anular, então, em condições estáticas, a pressão a montante dos jatos da broca, interior da coluna, é igual à pressão a jusante deles, ok? O que é montante? Montante é antes e a jusante é depois, tá, pessoal? Então, ali antes do jato da broca, né, quando vai sair ali pelo jato da broca, antes de sair do jato da broca, eu tenho a pressão no interior da coluna. E essa pressão no interior da coluna, lá no fundo, ele ele é igual à pressão a jusante, depois do jato da broca, que é considerado já o espaço anular. Tá? Então tem que lembrar daquela figurinha. O poço, a broca lá no fundo do poço, né? Então o fluido passando por dentro da coluna de perfuração, chegando lá no jato das brocas, saindo do jato da broca e indo para o espaço anular. Então ali, antes de sair pelo jato da broca, bem antes de sair do jato da broca, eu tenho a pressão sendo igual à pressão na saída do jato da broca, que daí já é o espaço anular, ok? É isso que eu quero dizer. Então, como que eu vou... Vamos resolver esse exercício aqui, então, dessa forma aí, utilizando esse mecanismo de tubo em U, ok? Então, vamos lá comigo aqui. Vamos ler aqui a questão. Olha só. O poço foi fechado após a detecção de um kick de gás
com um gradiente hidrostático de 0,3 psi por metro. Então, olha só, ele já deu um gradiente de pressão ali do gás, né, do kick, de 0,3 psi por metro. Sua profundidade do poço, né, é de 2.500 metros e a do mar é de 700 metros. Então, tem uma lâmina d'água ali de 700 metros. As massas específicas do fluido de perfuração no poço e do fluido existente no interior da linha de choke são respectivamente de... Cadê? O fluido interior... Desculpa, pessoal. As massas específicas do fluido de perfuração no poço e do fluido existente no interior da linha de choke são respectivamente de 9 e 8,5 libras por gal. Determine as pressões na superfície após o seu fechamento. Então, ele quer saber a pressão lá na superfície após o fechamento do poço. Tanto na linha de choke, né, que vai lá para a superfície, como no tubo bengala lá onde está injetando fluido de perfuração, né, pode-se dizer. Considere que a formação produtora do kick tem uma pressão equivalente a 9,5 libras por gal. Então, pessoal, pode-se dizer que a massa específica ali equivalente, tá, é de 9,5 libras por gal, devido àquela parte ali de onde está acontecendo o kick. E que a altura do kick no espaço anular é de 200 metros. Tá vendo, pessoal? Se você tentar fazer conta direto sem fazer o exercício aqui, o esqueminha, o conceito de tubo em U, né, é difícil, né? É facinho de errar, né? Talvez seja um engenheiro de perfuração lá, às vezes faça até de cabeça, né? Porque já está acostumado. Mas nós aqui, para vocês aprenderem também, vamos fazer por partes, ok? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui, vou fazer em preto. Vamos fazer um desenho aqui do tubo em U. Deixa eu fazer com um pouquinho mais espesso aqui. Bom, tá em nosso tubo em U. O que eu quero dizer, pessoal, com esse tubo em U? Como eu disse aqui, esse lado aqui do tubo vai ser o meu espaço anular. Desculpa, vai ser o interior da minha coluna de perfuração. E esse outro lado aqui vai ser o meu espaço anular, ok? Então vamos lá. Ele está falando, então deixa eu colocar aqui em vermelho o que eu quero. Então eu tenho fluido de perfuração aqui dentro do meu tubo, né? Ok. Aqui então eu vou chamar esse ponto aqui, eu vou chamar de pressão na superfície interior, tá? Que é no interior da coluna de perfuração. E aí, aqui, então, é o fluido de perfuração, né? Tudo dentro da minha coluna de perfuração, ok? Né? Tá? Então, o fluido aqui, ele está falando que o meu fluido de perfuração ele tem uma massa específica de 9 libras por gal, tá? Essa é a massa específica do meu fluido de perfuração. Aí ele falou que o poço foi fechado, né, e tomou um kick, tá? Vou fazer de outra cor aqui o kick, vou fazer de verde. Então ele tomou um kick aqui. Então aqui, né, eu vou ter um kick. Ou seja, entrou fluido da formação para dentro do poço, tá? E ok. Tomou um kick, aí ele fala: o que eu posso dizer aqui? Deixa eu fazer até de outra cor. A pressão aqui, vou fazer de vermelho mesmo. Vou colocar que a pressão nesse ponto aqui
Vou colocar em outro aqui. Deixa eu melhor aqui. Bem no risquinho aqui. Essa pressão aqui eu vou chamar de minha pressão de poros, lá no fundo do poço, tá? E essa pressão aqui, se essa pressão aqui é a pressão de poros, essa daqui também é a pressão de poros. Tá escrito aqui, né? Ó, em condições estáticas, a pressão montante e a jusante do jato da broca, interior da coluna, é igual à pressão ajusante, né? Então, olha só, a pressão aqui no interior da minha coluna é igual à pressão ali no espaço anular na mesma profundidade, né? Não se esqueçam disso, tá? Ele fala que o kick tem 200 metros aqui de profundidade, né? Ele falou que o kick ali. Então até a pressão aqui no fundo do poço. Pronto. Então ele fala que aqui tem 200 metros. Ok? Que é do kick. Vou escrever aqui do kick, ó. Tá? Depois ele fala que o choke tem 700 metros. Por que 700 metros? Ele não fala que o choke tem 700 metros, ele fala que a lâmina d'água tem 700 metros. Mas você lembra do choke? Onde fica o choke? Fica lá no BOP, no leito marinho. Está instalado no leito marinho, certo? E o choke, ele vai até a superfície. Né? A linha de choke, ele sai lá do BOP que está no leito marinho e vai até a superfície. Tá? Então, deixa eu fazer de outra cor aqui, vou fazer de azul. Tá? Então ele fala que o choke aqui deixa eu fazer um tamanho maior aqui. Tá? Vou colocar aqui até aqui mais ou menos. Só não está em escala não, tá? Lógico, não vou conseguir fazer em escala. Então ele fala que a linha de choke eu vou colocar 700 metros, né? Que é o tamanho que é a lâmina d'água. Ok? Então aqui eu tenho o fluido no choke. E ele fala que o fluido ali na linha de choke, ele tem uma massa específica de 8,5, né? 8,5 libras por gal. Ok? Quem que é esse carinha aqui, pessoal? Que sobrou? Aqui tudo é o espaço anular, né? Olha só, eu tenho logo depois do já da broca aqui, eu tomei um kick, então eu tenho um kick. Depois lá do BOP até a superfície eu tenho a linha de choke. E quem que é esse carinha aqui então, pessoal? É o espaço anular, tá? Vou chamar ele de... fazer ele de cinza. Então todo esse espaço aqui que sobrou é o meu espaço anular. Meu espaço anular. Lembrando que o poço tem 2.500 metros, né? Então daqui até aqui, até o fundo do poço aqui onde está a pressão de poros, que eu estou considerando ali o fundo do poço, tá? Tem 2.500 metros, né? É isso? É. 2.500 metros. É, pessoal, estou considerando que aqui é onde está a pressão de poros aqui, né? A pressão da formação, que é a pressão lá no fundo do poço, tá? Por isso que eu coloquei aqui e não até o finalzinho aqui, tá? Só para representar aí corretamente. Então vamos lá, olha só, pessoal, tá vendo? O mais difícil, a conta é fácil, né? O mais difícil é interpretar o que está acontecendo. Então aqui eu tenho minha coluna, o interior da minha coluna de perfuração, e desse lado eu tenho o espaço anular. Só que nesse espaço anular eu tomei um kick, aí depois vem o espaço anular, e depois vem a linha de choke, que é o leito marinho até a superfície, tá? Então vamos lá.
que a gente precisa calcular? Ele quer saber as pressões na superfície, né? Então ele quer saber também essa pressão aqui, ó. Né? A pressão aqui na superfície, que eu vou chamar de pressão na superfície choke, que é na linha de choke ali, tá? Aqui é no tubo bengala, né, no interior da coluna de perfuração, e aqui é a pressão de superfície no choke, ok? Então eu tenho que achar essas duas pressões aqui, aí eu resolvo o exercício, tá? Vamos resolver o exercício de verde. O verde não quer dizer que aqui é kick, só para resolver o exercício. Então vamos começar pela pressão de superfície pelo interior da coluna. Vamos calcular essa pressão aqui. Então a pressão na superfície pelo interior da coluna vai ser dado por pressão de poros. A gente fez até no exercício passado, né? Vai ser o que? A pressão na superfície do interior da coluna mais a pressão hidrostática, que é o que? Essa pressão toda aqui devido a essa coluna de fluido de perfuração com uma massa específica de 9 libras por gal, né? Então, se eu isolar aqui a pressão na superfície no interior da coluna, vai ser igual a pressão de poros lá no fundo menos a pressão hidrostática, né? Vamos lá. Agora eu tenho que calcular então essas duas pressões, né? Tem que pegar essa pressão de poro, tem que calcular e calcular a pressão hidrostática. Então, a pressão de poros a gente sabe que é a pressão devido à formação, né? Então, vai ser a pressão, a gente pode utilizar, né, a equação da massa específica equivalente. Então, a massa específica equivalente vai ser igual à pressão de poros dividido por 0,17 vezes a profundidade, tá? É só lembrar do exercício anterior, tá, pessoal? Isso aqui, né? Então, a massa específica equivalente qual que é? Ele deu aqui, né, ó. Ele falou que a formação produtora do kick tem uma pressão equivalente a 9,5 libras por gal, tá? Ou seja, ela tem uma massa específica equivalente de 9,5, né, libras por gal. É igual a pressão de poros dividido por 0,17 vezes a profundidade, tá? Então a pressão de poros, opa, esqueci de colocar aqui. Vamos colocar já o valor da profundidade, né? Que é a profundidade do poço todo, que é de 2.500 metros vezes 2.500 metros. Então a pressão de poros vai ser de 4.037,5 psi, tá? E para calcular a pressão hidrostática vai ser o que, pessoal? 0,17 vezes a massa específica da lama de perfuração vezes a profundidade do poço, né? Isso daqui então vai ficar 0,17 vezes qual que é a massa específica aqui? Olha só, é 9, né? É a massa específica aqui de toda a minha coluna no interior da minha coluna de perfuração. Então 9 vezes 2.500. Então a pressão hidrostática vai ser igual a 3.825 psi. Tá? Pessoal, olha só que interessante, né? Observa aqui, ó, vamos analisar essas pressões. Tá vendo que a pressão de poros está maior que a pressão hidrostática? Por isso que eu tomei um kick, né? Ou seja, a pressão do fluido lá no interior da minha coluna, lá no interior do meu reservatório, está maior que a pressão no interior da minha coluna de perfuração, né? Por isso que toma um kick, tá? Então, a pressão lá na superfície, né, pelo interior ali da minha coluna de perfuração, vai ser
3.037,5 PSI menos 3.825 PSI. Isso dá aqui a pressão então na superfície no interior da minha coluna de perfuração vai ser igual a 212,5 PSI. Então, a primeira parte aqui do exercício está resolvida, ok? Então, vamos agora para a segunda parte. Então, nós vamos agora para o espaço anular aqui para a gente saber onde está, para a gente calcular a pressão na superfície do choke. Tá? Então, a pressão na superfície do choke vai ser dada por... Agora que é interessante, hein, pessoal? Olha só. Pressão na superfície do choke, a gente vai ter que ir ali para a figura. Então, vamos lá. Pressão na superfície do choke vai ser igual ao quê? A pressão de poros aqui no fundo, né, do poço. Pressão de poros aqui no fundo do poço. E olha só, agora eu estou subindo, né? Eu estou indo daqui para lá, né? Até a superfície. Então vai ser menos a pressão aqui, ó, do kick. Então vou colocar aqui, ó. Menos a pressão causada ali, a pressão hidrostática causada do kick. Continuando subindo, tem o espaço anular, então vai ficar menos a pressão no espaço anular, que eu vou colocar aqui, ó, P anular, menos, estou subindo ainda, essa pressão aqui da minha coluna, do meu choke, né? Vamos dizer, do meu choke aqui que tem 700 metros de comprimento, menos a pressão no choke. Pessoal, praticamente acabou o exercício, tá? Agora é só calcular cada uma delas. Ok? A pressão de poro a gente já sabe, né? Pressão de poros aqui é igual a pressão de poros aqui, né? É a mesma pressão. Então, a gente já sabe que é de 4.037,5, né? E agora vamos calcular os outros. Então, como que vai ficar essa equação? Vai ficar assim, ó. P da superfície do choke, que é o que eu quero achar, vai ser igual a pressão de poros que eu tenho, depois eu substituo, tá, os valores, menos a pressão do kick. Pessoal, ele deu a massa específica do kick? Não deu a massa específica do kick. Como que eu vou calcular a pressão hidrostática do kick? Eu vou calcular, pessoal, da seguinte forma. Ele não deu a massa específica do kick, mas olha só o que ele deu. Ele deu um gradiente de pressão hidrostática aqui de 0,3 PSI por metro lá no kick, né? Vocês lembram? Vou fazer aqui no cantinho, tá? Lembra lá, o gradiente de pressão, ele é o que? Pressão pela profundidade. Aqui a gente está falando do kick, né? Então vou colocar aqui, ó, do kick, tá? Então o gradiente de pressão, então a pressão no kick vai ser o que? O gradiente de pressão vezes a profundidade, tá? Então substituindo aqui na pressão do kick, eu vou ter o gradiente de pressão vezes a profundidade. Menos pressão no espaço anular. Bom, a pressão no espaço anular. Se aqui só tem, se eu estou falando que só tem fluido de perfuração, a massa específica dele eu sei, né? Vai ser a massa específica do fluido de perfuração, tá? O kick está aqui, ó. O kick está aqui, não está se misturando aqui com o fluido de perfuração, né? Isso aqui se mantém o fluido de perfuração. O certo era até eu fazer de vermelho aqui, né? Vou até botar vermelhinho aqui, ó. Tá? Que é o mesmo fluido de perfuração ali no espaço anular, tá? Porque lembra, pessoal, o poço, tanto dentro da coluna de perfuração como no espaço anular e até mesmo na linha de choke, o resto era para ter só o quê? Fluido de perfuração, certo? Era só para ter isso, né? Porém,
a gente tomou um kick. Tomou um kick, olha só o que aconteceu, né? Então, ele empurrou o fluido de perfuração aqui, lá dentro, ali no kick, deve ter se misturado, né, com o fluido de perfuração e deu aquele gradiente de pressão, tá? E lá em cima, a massa específica acaba diminuindo, acho que devido à pressão e temperatura lá serem menores, tá? Então, vamos lá. Então, no espaço anular, eu vou ter 0,17 vezes a massa específica, que vai ser a massa específica da lama de perfuração, vezes a profundidade do espaço anular. Menos, agora a pressão no choke. O que vai ser a pressão no choke? Vai ser 0,17 vezes a massa específica do fluido ali no choke, vezes a profundidade ali do choke, né? Ok? Então agora substituindo os valores, né? Pressão na superfície do choke vai ser igual a pressão de poros, a gente já calculou lá de 4.037,5 psi, menos o gradiente de pressão ele deu do kick lá é de 0,3 e a altura do kick ele é de 200 metros, né? Profundidade do kick. Menos 0,17 vezes a massa específica da lama de perfuração, que é de 9 libras por gal, vezes, e agora, hein, pessoal? Esse tamanho o comprimento aqui do espaço anular, o que vai ser? Se o comprimento do poço todo aqui são 2.500 metros, então é 2.500 metros, menos 700, menos 200, eu tenho o valor aqui do meu espaço anular, ok? Então, vou colocar aqui 2.500 menos 700 menos 200 metros, ok? Menos, agora a pressão no choke 0,17 vezes a massa específica no choke que ele falou que é de 8,5, né? Vezes a profundidade do choke que é de 700 metros, ok? Fazendo essas contas aí, a pressão na superfície do choke é igual a 518 psi. Então, pessoal, observa, né? Aqui, com certeza você já tomou um kick, né? Porque olha só, a pressão aqui na superfície no interior da coluna, que é o SICP, eu não lembro mais agora, tem que ver lá no slide lá, pessoal, de kick. Tem o nome dessas pressões, né? A pressão no interior da coluna e a pressão no choke lá, né? Na linha de choke. São aquelas pressões que eu estava falando, né? Então vocês acabaram de calcular elas. E observa que o ΔP entre elas, para quando você não tem um kick, o ΔP delas tem que ser zero, né? Então nos medidores lá teria que estar mostrando zero. Mas não é o caso, né? Eu tô tendo uma pressão de 212,5 psi aqui no interior da minha coluna, na superfície, e na linha de choke lá na superfície eu tô tendo uma pressão de 518 psi. Ou seja, eu tomei um kick, porque eu aumentei a pressão aqui, né? O ΔP não é zero, tá bom? O ΔP entre as pressões, né? De superfície no interior da coluna com da superfície na linha do choke não é zero, tá? Esse ΔP, então, consequentemente, foi detectado um kick, tá bom? Tá vendo? Toda aquela teoria, né, pode ser aplicada aqui no exercício, na hora do cálculo. E, pessoal, isso aqui que vocês estão aprendendo é o que o pessoal, os engenheiros de perfuração, faz lá na indústria de petróleo, tá? Eles fazem isso, ok? Vamos para mais exercício, então. Esses daqui é mais simplesinhos, né? Só para dar uma treinada. Calcular a pressão hidrostática. Deixa eu só ver aqui se está gravando. Bom, vamos lá. Calcular a pressão hidrostática em PSI no fundo do poço para as seguintes situações. Bom, o primeiro aí né, então, ele deu aqui um fluido de 3,5 libras por gal em um poço de 3.000 metros e o TVD de 3.000 metros. Pessoal, o que era esse TVD mesmo? Vocês lembram?
Lá na aula de perfuração direcional eu falei deles, né? Que é o True Vertical Deep, né? Que quer dizer que é a medida real, né? Vertical, é a medida vertical. E quando a gente aplica a equação de pressão hidrostática, a gente está aplicando para ela na vertical, tá? Esse daqui, como é igual, né? O 3.000 e 3.000, quer dizer que é um poço totalmente vertical. Tá? Se comparar com o de baixo aqui, o exemplo de baixo, olha só, eu tenho um poço de 1.500 metros, mas eu tenho um True Vertical Deep, né, uma profundidade vertical de 1.200 metros. Ela é menor, lembra lá? Porque esse 1.500 metros é o tamanho, né, o percurso que a broca percorreu, né? E aqui o TVD é a profundidade vertical. E quando a gente fala de pressão hidrostática é na vertical, tá? Não inclinado, quando a gente aplica aquela equação, ok? Então, né, o primeiro ali, para massa específica igual a 13,5 libras por gal, e para uma profundidade de 3.000 metros, né? Para eu calcular a pressão hidrostática é igual a 0,17 vezes a massa específica da lâmina de perfuração vezes a profundidade. Então a pressão hidrostática é igual a 0,17 vezes a massa específica de 13,5 vezes a profundidade de 3.000 metros, tá? Então a pressão hidrostática vai ser de 6.885 psi para essa profundidade. Resolvendo o outro ali. Agora ele fala assim, ó, eu tenho um fluido de 2,04 psi por metro em um poço de 1.500 metros e TVD de 1.200 metros. Opa, não é um fluido de libras por gal, né? Ele está falando que é um fluido que tem 2,04 psi por metro. Pessoal, que variável que tinha essa unidade de psi por metro, pessoal? É o gradiente de pressão, né, pessoal? O gradiente de pressão, então, desse fluido ali é de 2,04 psi por metro, tá? E a profundidade? Qual profundidade que a gente vai usar, pessoal? A de 1.500 ou a de 1.200? Lembra que quando a gente aplica essas equações é para vertical, né? Então você vai usar a profundidade do TVD, sempre, 1.200 metros. Então, a gente sabe que o gradiente de pressão é a pressão hidrostática, né? Pela profundidade. Então a pressão vai ser o gradiente de pressão vezes a profundidade. Pressão é igual a 2,04 vezes a profundidade de 1.200 metros. Então isso me dá uma pressão de 2.000, tô ficando doido. 2.410, não é isso não. 2.448 psi. Bem facinho, né, pessoal? Facinho, facinho. Vamos para o próximo aqui. Calcular a massa específica equivalente em libras por gal para as seguintes situações. Então vamos lá. Para formação com 3.500 psi, então pressão de poros lá, a pressão da formação de 3.500 psi. E a profundidade, qual profundidade que eu vou usar, pessoal? TVD ou 2150 ou 2150? Aqui está igual, né? Então é um poço vertical. A gente já sabe que é um poço vertical, a gente usa a TVD, que é 2150 metros, né? Calculando a massa específica disso. Massa específica equivalente, né, que ele pede, é igual à pressão ali de poros, né, a pressão da formação, dividido por 0,17 vezes a profundidade. Então a pressão de poros é de 3.500 dividido por 0,17 vezes a profundidade de 2.150 metros. Então tem que a massa específica equivalente aqui é de 9,6 libras por gal. Ok?
Beleza. E para uma formação com uma pressão da formação de 5.500 psi. TVD dele, qual a profundidade que eu vou usar? 4.000 ou 2.500? 2.500, né, pessoal? 2.500 metros. Então a minha massa específica vai ser igual a pressão de poros sobre 0,17 vezes a profundidade, que vai ser 5.500 psi dividido por 0,17 vezes 2.500. Então a massa específica equivalente é igual a 12,9 libras por gal. Facinho também, né, pessoal? Calculamos aí a massa específica equivalente para essas duas situações, ok? E por fim, o último exercício, tá? Esse exercício aqui também é bem interessante, né? Ele pede assim, ó, determine o nível de fluido no interior de uma coluna de perfuração com diâmetro interno de 4,276 polegadas, após terem sido bombeados 10 barris, né, 10 bbl, de tampão de manobra com massa específica de 12 libras por gal. A massa específica do fluido no poço é de 10 libras por gal, ou seja, a massa específica do fluido de perfuração é de 10 libras por gal, e eu botei esse tampão de manobra, né, com massa específica de 12 libras por gal num volume de 10 bbl. E ele pede para determinar qual que é o nível de fluido no interior de uma coluna, né, quando eu coloquei esse tampão aí. Então, basicamente, pessoal, vamos desenhar de novo. Nós temos que fazer o quê? O famoso tubo em U, né? Senão eu não consigo pensar nesse exercício aqui. Então, eu vou fazer em preto aqui de novo. Deixa eu fazer com a parede mais grossa aqui. Então, vamos fazer nosso tubo em U. Ainda bem que tem essa régua aqui, né, pessoal? Senão eu tava lascado. Tá? Então, vamos lá. Então, desse lado aqui é o interior da minha coluna, né? E desse outro lado aqui é meu espaço anular, beleza? Vamos lá. Eu tô falando que o quê? Deixa eu fazer em azul aqui. Vou fazer em vermelho. E eu vou fazer o tampão de verde. Um tampão de verde. Aí, beleza. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um tampão. Beleza? Aqui eu tenho fluido de perfuração. Tá? Eu vou chamar o D. O D vai ser o nível de fluido de perfuração necessário, né, para manter a pressão hidrostática lá no fundo do poço, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, vou chamar de P mesmo, vou fazer de verde aqui para vocês. Aqui, ó, eu vou chamar de pressão hidrostática, se essa pressão aqui é a pressão hidrostática, essa pressão aqui nesse ponto, né, na mesma profundidade ali, também é igual à pressão hidrostática, certo? Eu vou falar também, então vou chamar de D aqui, toda a minha coluna de líquido, de fluido de perfuração, para manter essa pressão hidrostática lá no fundo do poço. Da régua. Aqui. Eu vou chamar de D. Então daqui até aqui, até onde está a pressão hidrostática ali no fundo do poço, eu vou chamar de D. Ok? Ok. Daqui
o comprimento aqui do meu tampão eu vou chamar de L. O tamanho dele aqui eu vou chamar de L. L, tá? Então, pessoal, só para vocês entenderem, o que é o... Cadê? Deixa eu escrever agora para vocês. Vou escrever aqui em verde, tá? Vou colocar aqui para vocês. O tampão de manobra, o próprio nome já diz, tá? É o fluido barra volume utilizado de lama necessário à manutenção do poço sempre cheio durante as manobras, tá? O que acontece, pessoal? Quando faz a manobra, aí lembra lá da aula de perfuração. A manobra é uma das operações, né, de perfuração. O que consistia a operação de manobra? Era retirar toda a coluna de perfuração, né, ou para trocar uma broca ou para descer um revestimento, né? Então você tinha que tirar toda a coluna de perfuração. E quando você tira essa coluna de perfuração, né, você diminui o volume lá dentro do poço, né? Porque antes você tinha a coluna de perfuração e você tinha o fluido de perfuração. Se você tira a coluna de perfuração, o volume da coluna de perfuração vai ficar sem dentro do poço, e não pode, né? Então você completa com esse tampão de manobra. Por quê? Porque daí vai manter o volume, né? Vai manter o poço sempre cheio durante as manobras e vai manter a pressão hidrostática lá no fundo do poço, necessária, tá? Para que não ocorra um kick, tá? Então, o que mais que eu posso dizer aqui? O D, tá? D é o nível de fluido de perfuração que o poço necessita para manter o pH. Para manter o pH que eu falo é a pressão hidrostática, tá? Lá no fundo do poço. Então ele precisa dessa coluna D aqui para manter essa pressão hidrostática. Então vamos lá. Como calcular então? Então o que ele quer saber? Né? Determinar o nível de fluido no interior de uma coluna de perfuração após terem sido bombeados. Né? Então eu quero saber essa parte aqui. Tá? Vou fazer em azul aqui. Eu quero saber esse nível aqui após terem sido bombeado esse volume de tampão, tá? Cadê? Eu vou chamar de X esse espaço aqui. X. Tá? Então vamos lá. Bom, para eu calcular a pressão hidrostática aqui, né, desse lado aqui do meu tubinho, eu vou precisar saber o valor do L, tá? Que é devido ao tampão aqui. Como que eu sei o comprimento do L, esse L aqui, sabendo que eu tenho o volume, né? Então eu consigo calcular esse L. A gente aprendeu aqui na aula, né? Que L é igual a volume dividido pela capacidade, tá? Então onde C vai ser a capacidade ali do interior da minha coluna de perfuração, tá?
que é dado por 0,00319 vezes o diâmetro interno ao quadrado, né, da minha coluna de perfuração. Isso daqui vai dar então 0,00319 vezes 4,276 polegadas, né, ao quadrado. Lembra que tinha 100 polegadas esse diâmetro, né? Então a capacidade aqui vai ser de 0,058 bbl por metro. Então essa é a capacidade, né, da minha coluna de perfuração, interior da minha coluna de perfuração, tá? Para esse diâmetro de coluna, né, no caso. Então L vai ser igual ao volume que ele deu lá de tampão, vai ser de 10 bbl, dividido então por 0,058 bbl por metro. Então tem que L é igual a 171 metros. Então esse daqui nada mais é do que o comprimento ocupado no interior da minha coluna de perfuração, né? Pelo tampão de manobra. Tá? É esse L aqui, tá, pessoal? Nosso tubinho. É esse carinha aí. Né? Ok, se eu tenho então esse comprimento, eu consigo calcular essa pressão hidrostática aqui no fundo do poço, né? Então a pressão hidrostática, devido ao meu tampão ali, tá? Vai ser de 0,17 vezes a massa específica vezes o L. Então vai ficar 0,17 vezes. Massa específica de quem aqui, pessoal? Qual fluido que a gente está estudando? É o tampão, né? Então é a massa específica do tampão, que é de 12 libras por gal, vezes a profundidade L aqui, né? O comprimento que ele está ocupando lá dentro da coluna, que é de 171 metros. Tá? Então a pressão hidrostática lá no fundo do poço vai ser de 348,84 PSI. Ok. Agora, pessoal, para eu conseguir, então, se eu tenho esse comprimento L, para eu conseguir achar o valor de X, que é o que ele quer, né, que é esse nível de fluido no interior da coluna de perfuração, eu tenho que achar o D, né? Porque eu achando o D, eu consigo achar o L, né? D menos L vai ser o valor do X. Então, como que eu vou achar o D? O D é esse comprimento aqui de todo o meu fluido de perfuração, né, necessário para criar essa coluna hidrostática, né, e gerar uma pressão hidrostática que vai ser igual à pressão hidrostática aqui devido ao tampão, certo? Então, a pressão hidrostática lá do outro lado, né, do espaço anular do meu tubinho U, vai ser igual a 0,17 vezes a massa específica de quem? Massa específica do mud, né, da lama de perfuração, vezes o D, que é o que eu quero achar, tá? Como a pressão hidrostática é igual, então vamos lá. Fica 348,84 vai ser igual a 0,17 vezes a massa específica da lâmina de perfuração, que é de 10 libras por gal, né, vezes a profundidade. Então, o D vai ser igual a 205,2 metros. Então, o valor do X vai ser X é igual a D menos L, né, que vai ser 205,2. Isso. Menos 171 metros, né, que é o comprimento, que é o L lá. Então, o X vai ser igual a 34,2 metros. Tá? Então, o nível ali, né, esse nível do fluido de perfuração, né, após ter bombeado 10 bbl, né, de fluido de manobra, né, tampão de manobra, vai ser de 34,2 metros, tá? Pessoal, cansei. E vocês? Espero que tenham gostado da aula, tá? Esses assuntos assim é muito interessante porque vocês estão aplicando engenharia pura, né?
mecânica dos fluidos, basicamente, em engenharia de petróleo e gás, tá? E é isso daqui que o pessoal faz lá em campo, tá, pessoal? O engenheiro de perfuração, ou às vezes até o engenheiro de fluido de perfuração tem que fazer, ok? Então, até a próxima aula. Se cuidem aí, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau, pessoal.